Ciência esportiva, programa semanal de caminhada e corrida na prevenção de cardiopatias. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Você já se perguntou por que tantos profissionais de alta performance sofrem eventos cardiovasculares precoces, mesmo aparentando boa saúde física? A resposta pode estar na ausência de programas estruturados de atividade física que transcendam a estética e priorizem a saúde cardíaca de forma preventiva. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, investigando como programas semanais sistematizados de caminhada e corrida podem constituir-se em ferramentas poderosas na prevenção primária e secundária de cardiopatias. O estudo apresenta linhas de pesquisa que abrangem a fisiologia do exercício aeróbio, a prescrição científica de intensidades, a periodização semanal e os mecanismos bioquímicos de proteção cardiovascular, oferecendo subsídios técnicos para implementação em empresas públicas e privadas. A relevância prática é imediata. Organizações que investem em programas corporativos de corrida e caminhada observam redução significativa nos índices de absenteísmo, melhora no clima organizacional e diminuição de custos com planos de saúde. Para gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão, este artigo configura-se como um manual científico para desenvolver políticas de saúde ocupacional baseadas em evidências. A aplicação direta no ambiente corporativo permite não apenas a promoção da saúde, mas também o fortalecimento da cultura organizacional e da responsabilidade social empresarial. Profissionais interessados em aprofundar estas estratégias em suas organizações encontrarão neste trabalho fundamentação robusta para desenvolver programas eficazes e sustentáveis. Resumo: as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morbimortalidade global, impondo significativo ônus econômico e social aos sistemas de saúde e às organizações produtivas. Neste contexto, a prescrição de exercícios físicos aeróbios, particularmente caminhada e corrida, emerge como estratégia de prevenção primária e secundária fundamentada em evidências científicas robustas. O presente estudo objetivou analisar a eficácia de programas semanais estruturados de caminhada e corrida na prevenção de cardiopatias, investigando os mecanismos fisiológicos, as diretrizes de prescrição e as implicações práticas para a saúde pública e ocupacional. Trata-se de pesquisa de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em extensa revisão bibliográfica de literatura científica indexada nas bases Cielo, PubMed, Springer, Elsevier e periódicos CAPES, contemplando publicações dos últimos 10 anos e obras clássicas seminais na área de fisiologia do exercício e cardiologia preventiva. A análise evidenciou que programas semanais que integram diferentes zonas de intensidade cardíaca, progressão gradual de volume e carga, e períodos de recuperação adequados promovem adaptações cardiovasculares significativas, incluindo aumento da capacidade aeróbia, redução da pressão arterial sistêmica, melhora do perfil lipídico, diminuição da inflamação de baixo grau e modulação favorável do tônus autonômico cardíaco. Os achados indicam que volumes mínimos de 150 minutos semanais de atividade de intensidade moderada, ou 75 minutos de atividade vigorosa, distribuídos em pelo menos 3 sessões, conferem proteção cardiovascular mensurável, sendo que a adesão sustentada constitui fator crítico de sucesso. Conclui-se que a implementação de programas semanais de caminhada e corrida, quando pautados em critérios científicos de prescrição e adaptados às individualidades dos praticantes, representam intervenção de alta efetividade na prevenção de cardiopatias, com potencial de tradução imediata para contextos clínicos, comunitários e ocupacionais, demandando, contudo, estratégias de engajamento comportamental para garantia de adesão longitudinal. Palavras-chave: exercício aeróbio, doenças cardiovasculares, prescrição de exercício, saúde pública, prevenção primária, aptidão cardiorrespiratória. Introdução. O cenário epidemiológico contemporâneo caracteriza-se pela crescente prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, dentre as quais as cardiopatias assumem posição de destaque como principal causa de óbito e incapacidade em escala global.
Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 17,9 milhões de mortes anuais, representando 32% de todos os óbitos mundiais, sendo que mais de 3/4 dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, RU, 2023. No contexto brasileiro, as doenças do aparelho circulatório constituem a primeira causa de mortalidade, com taxas que, embora em tendência de declínio nas últimas 2 décadas, permanecem elevadas e com significativa carga de anos de vida perdidos prematuramente, Malta et al., 2022. A magnitude deste problema impõe a necessidade urgente de estratégias preventivas eficazes, acessíveis e sustentáveis, capazes de modificar o curso natural destas patologias e reduzir seu impacto socioeconômico. Neste panorama, a atividade física regular emerge como determinante fundamental da saúde cardiovascular, com evidências científicas acumuladas ao longo de décadas demonstrando sua eficácia na redução de fatores de risco modificáveis, na melhora de marcadores de saúde cardíaca e na diminuição da incidência de eventos cardiovasculares adversos, Myers, 2003, Warburton, Bredin, 2017. Especificamente, os exercícios aeróbios de endurance, caracterizados pelo envolvimento de grandes grupos musculares em atividades rítmicas e contínuas, com demanda energética predominantemente aeróbia, demonstram efeitos protetores particularmente robustos, Garber et al., 2011. Entre as modalidades de endurance, a caminhada e a corrida destacam-se por sua alta acessibilidade, baixo custo, facilidade de execução em diferentes contextos ambientais e adaptabilidade a diversos níveis de aptidão física, configurando-se como opções privilegiadas para a promoção da saúde cardiovascular em populações amplas, Lee et al., 2012. A prescrição de exercício físico para prevenção de cardiopatias, contudo, transcende a mera recomendação genérica de prática regular. A ciência esportiva e a medicina do exercício desenvolveram, nas últimas décadas, sofisticados paradigmas de periodização, controle de intensidade e individualização da carga, que visam otimizar as adaptações fisiológicas desejadas minimizando riscos associados, a CSM, 2022. A estruturação de programas semanais que integrem diferentes domínios de intensidade, volumes adequados de treinamento e períodos de recuperação torna-se imperativa para a maximização dos benefícios cardioprotetores e para a garantia da segurança dos praticantes, especialmente aqueles com fatores de risco cardiovascular estabelecidos ou com histórico de doença cardíaca, Thompson et al., 2020. O presente artigo fundamenta-se na premissa de que programas semanais sistematizados de caminhada e corrida, quando pautados em critérios científicos rigorosos de prescrição, constituem intervenção de alta eficácia na prevenção primária e secundária de cardiopatias. O problema de pesquisa que orienta este trabalho indaga sobre quais são os mecanismos fisiológicos subjacentes aos efeitos protetores do treinamento aeróbio semanal, quais as diretrizes metodológicas mais adequadas para a prescrição destes programas e quais as implicações práticas para sua implementação em diferentes contextos populacionais. O objetivo geral consiste em analisar a eficácia de programas semanais estruturados de caminhada e corrida na prevenção de cardiopatias, com base em revisão crítica da literatura científica atualizada. Os objetivos específicos compreendem descrever os mecanismos fisiopatológicos pelos quais o treinamento aeróbio semanal promove adaptações cardiovasculares protetoras, e sistematizar as diretrizes científicas para a prescrição de programas semanais de caminhada e corrida considerando variáveis de intensidade, volume, frequência e progressão, analisar evidências de eficácia de diferentes modelos de programação semanal na redução de fatores de risco cardiovascular e na prevenção de eventos cardíacos. Discutir implicações práticas para a implementação destes programas em contextos clínicos, comunitários e ocupacionais. A justificativa teórica deste estudo reside na necessidade de síntese atualizada do conhecimento científico sobre a relação dose-resposta entre treinamento aeróbio semanal e saúde cardiovascular, considerando as mais recentes descobertas em fisiologia molecular do exercício e epidemiologia física ativa.
Do ponto de vista prático, a pesquisa oferece subsídios técnicos para profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas e gestores de saúde pública desenvolverem intervenções baseadas em evidências, com potencial de impacto significativo na redução da carga de doenças cardiovasculares em nível populacional. A relevância deste trabalho amplia-se considerando o contexto de transição epidemiológica brasileiro, onde o sedentarismo atinge níveis alarmantes e as desigualdades socioeconômicas limitam o acesso a modalidades de exercício mais estruturadas, tornando a caminhada e a corrida opções estratégicas de saúde pública pela sua democratização e viabilidade de implementação. Halal et al., 2012. Desenvolvimento. A compreensão dos efeitos protetores da caminhada e da corrida na saúde cardiovascular demanda análise aprofundada dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas adaptações induzidas pelo treinamento aeróbio regular. Estes mecanismos operam em múltiplos níveis de organização biológica, desde modificações moleculares e celulares até alterações sistêmicas que se traduzem em melhora de marcadores de risco e redução da incidência de eventos cardiovasculares clínicos. A primeira grande categoria de adaptações refere-se às modificações na função e estrutura do coração. O treinamento de endurance promove adaptações cardíacas conhecidas como remodelamento fisiológico, caracterizado por aumento das câmaras cardíacas, espessamento parietal ecocardiograficamente detectável e melhora da função diastólica. Pluin et al., 2000. Estas alterações, distintas do remodelamento patológico observado em cardiopatias hipertensivas ou valvulares, resultam em aumento do volume sistólico em repouso e durante o exercício, redução da frequência cardíaca de repouso por aumento do tônus vagal, e melhora da complacência ventricular. Myers, 2003. Estudos de imagem cardíaca avançada demonstram que atletas de endurance apresentam massa ventricular esquerda aumentada, volumes diastólicos finais maiores e função sistólica preservada ou supernormal, adaptações que conferem reserva funcional cardiovascular superior. Charhag et al., 2002. Além das adaptações estruturais cardíacas, o treinamento aeróbio semanal promove modulação favorável do sistema nervoso autônomo. A atividade física regular aumenta o tônus parasimpático e diminui a ativação simpática cardíaca, resultando em menor variabilidade da frequência cardíaca e redução da susceptibilidade a arritmias. Carter et al., 2003. Esta modulação autonômica é particularmente relevante na prevenção de morte súbita cardíaca, uma vez que o desequilíbrio autonômico favorável à ativação simpática está associado à geração de arritmias malignas em substratos cardíacos vulneráveis. LaRovere et al., 1998. A melhora da variabilidade da frequência cardíaca, marcador não invasivo da atividade autonômica cardíaca, tem sido consistentemente demonstrada em indivíduos submetidos a programas de treinamento aeróbio, com magnitude de efeito proporcional à dose de exercício semanal acumulada. Sandercock, Brod, 2006. No nível vascular, a caminhada e a corrida regular induzem melhoras significativas na função endotelial, na estrutura arterial e na reatividade vascular. O endotélio vascular, interface entre o sangue e a parede arterial, desempenha papel crucial na homeostase cardiovascular através da produção de óxido nítrico, NO, molécula com propriedades vasodilatadoras, antiplaquetárias, anti-inflamatórias e antiproliferativas. Forstermann, Munsell, 2006. O exercício aeróbio aumenta a biossíntese de óxido nítrico através da ativação da enzima óxido nítrico sintase endotelial, ENOS, melhorando a função endotelial mensurada por técnicas de fluxo sanguíneo mediado por dilatação. Green et al., 2004. Estudos demonstram que mesmo programas de caminhada de curta duração, quando realizados de forma regular, são capazes de restaurar a função endotelial em indivíduos com disfunção endotelial prévia, como observado em pacientes com síndrome coronariana estável ou diabetes mellitus tipo 2. Hamilton et al., 2008. A melhora da função endotelial traduz-se em redução da rigidez arterial, diminuição da pressão de pulso e melhora da perfusão tecidual, fatores todos associados à redução do risco cardiovascular global.
O perfil lipídico plasmático constitui outro alvo importante das intervenções com exercício aeróbio. A literatura científica documenta consistentemente que programas regulares de caminhada e corrida promovem redução dos triglicerídeos séricos, aumento do colesterol de alta densidade, HDL colesterol, do inglês High Density Lipoprotein Cholesterol, e, em alguns casos, redução modesta do colesterol de baixa densidade, LDL colesterol, do inglês Low Density Lipoprotein Cholesterol, e da lipoproteína de densidade muito baixa, VLDL colesterol, do inglês Very Low Density Lipoprotein Cholesterol, Durstini et al. 2002. O aumento do HDL colesterol é particularmente relevante, dado o papel desta fração lipídica na remoção reversa de colesterol e em suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitrombóticas, Ascoff et al. 2018. Meta-análises recentes indicam que volumes de exercício acima de 120 minutos semanais de atividade moderada são necessários para produzir alterações significativas no perfil lipídico, com efeitos dose-dependentes até volumes de aproximadamente 300 minutos semanais, Kelly, 2006. A magnitude das alterações lipídicas, contudo, varia consideravelmente entre indivíduos, sendo influenciada por fatores genéticos, dieta, medicações de uso concomitante e características do programa de exercício. A inflamação de baixo grau crônica, caracterizada por níveis elevados de marcadores inflamatórios sistêmicos como proteína C reativa de alta sensibilidade, PCRS, do inglês High Sensitivity C-Reactive Protein, interleucina 6, IL-6, e fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, representa mecanismo patofisiológico central na aterogênese e na progressão das doenças cardiovasculares, Ridker et al. 2000. O tecido adiposo, particularmente a gordura visceral, funciona como órgão endócrino pro-inflamatório, liberando citocinas que promovem disfunção endotelial, ativação plaquetária e instabilização de placas ateroscleróticas, Otamis Ligio, 2006. O exercício aeróbio regular demonstra efeitos anti-inflamatórios robustos, mediados tanto pela redução da massa gorda visceral quanto pela liberação de citocinas anti-inflamatórias durante e após a prática do exercício, fenômeno conhecido como efeito contrarregulatório, Pedersen, 2005. A IL-6 muscular, liberada durante a contração esquelética, estimula a produção de INTERLeucina-10, IL-10, e inibidor do ativador de plasminogênio 1, PAI-1, criando ambiente anti-inflamatório que contrabalança a ativação inflamatória de base, Febraio, Pedersen, 2002. Estudos de intervenção demonstram reduções significativas nos níveis de PCRs após programas de 12 a 24 semanas de treinamento aeróbio, com magnitude de redução correlacionada à perda de peso corporal e à melhora da aptidão cardiorrespiratória, Chart et al. 2002. A aptidão cardiorrespiratória, ou consumo máximo de oxigênio, VO2 max, do inglês Maximal Oxygen Uptake, emerge como um dos preditores mais robustos de risco cardiovascular e mortalidade global. Baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória associam-se a risco aumentado de doenças cardiovasculares independentemente de outros fatores de risco tradicionais, com magnitude de associação comparável ou superior à hipertensão arterial, tabagismo ou dislipidemia, Blair et al., 1996. Importante, melhoras modestas na aptidão cardiorrespiratória, da ordem de 1 a 2 METS, equivalentes metabólicos, unidade de medida do custo energético de atividades físicas, traduzem-se em reduções significativas da mortalidade cardiovascular e global, sugerindo que pequenas mudanças na capacidade aeróbia geram impactos clínicos relevantes, Myers et al., 2002. Programas semanais estruturados de caminhada e corrida são particularmente eficazes em melhorar o VO2 max, especialmente em indivíduos sedentários ou com baixa aptidão basal, onde ganhos de 15% a 25% são frequentemente observados nos primeiros 3 a 6 meses de treinamento, Garber et al., 2011. A prescrição científica de programas semanais de caminhada e corrida para prevenção de cardiopatias fundamenta-se em princípios de individualização, especificidade, sobrecarga progressiva e reversibilidade,
consagrados na teoria do treinamento esportivo e adaptados ao contexto da saúde pública, ACSM, 2022. A American College of Sports Medicine, ACSM, e a American Heart Association, AHA, recomendam, para adultos saudáveis, a prática de pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbia de intensidade moderada, ou 75 minutos de atividade vigorosa, ou uma combinação equivalente destas intensidades, distribuídos em pelo menos 3 dias da semana, Pearce et al., 2018. Esta recomendação, baseada em evidências epidemiológicas e experimentais, representa o volume mínimo necessário para a obtenção de benefícios cardioprotetores substanciais, embora volumes maiores, até 300 minutos semanais de atividade moderada, sejam associados a benefícios adicionais e dose-dependentes. Warburton, Bredin, 2017. A intensidade do exercício constitui variável crítica de prescrição, influenciando tanto a magnitude das adaptações fisiológicas quanto a segurança da prática. A intensidade pode ser quantificada por múltiplos métodos, incluindo a frequência cardíaca de reserva, FCR, o consumo de oxigênio de reserva, VO2R, a escala subjetiva de esforço percebido, escala de Borg, e, de forma mais acessível, o teste de fala ou a capacidade de manter conversação durante a atividade, Garber et al., 2011. Para fins de prevenção cardiovascular em adultos aparentemente saudáveis, a ACSM recomenda intensidades entre 64% e 76% da frequência cardíaca máxima, FCM a acento agudo X, ou entre 40% e 59% da FCR para atividade de intensidade moderada, e entre 77% e 95% da FCM a acento agudo X ou entre 60% e 89% da FCR para atividade vigorosa, ACSM, 2022. A individualização destas zonas considerando a idade, a aptidão cardiorrespiratória basal, a presença de comorbidades e o uso de medicamentos que afetam a resposta cardíaca, como beta-bloqueadores, é imperativa para a otimização dos resultados e minimização de riscos. A periodização semanal do treinamento aeróbio envolve a distribuição estratégica das sessões de exercício ao longo dos 7 dias, considerando a interação entre estímulo de treinamento e recuperação. Modelos tradicionais recomendam a distribuição do volume semanal em 3 a 5 sessões, permitindo períodos de recuperação entre sessões de maior intensidade ou volume, Thompson et al., 2020. A concentração do volume semanal em apenas 1 ou 2 dias, embora possa gerar benefícios quando comparada à inatividade, demonstra eficácia inferior à distribuição regular e pode aumentar o risco de lesões musculoesqueléticas e cardiovasculares agudas durante sessões de alta carga. O'Donovan et al., 2005. Programas que integram sessões de diferentes intensidades, conhecidos como treinamento polarizado ou em zona mista, mostram-se particularmente eficazes em melhorar a aptidão cardiorrespiratória e marcadores de saúde metabólica, ao mesmo tempo em que mantém a adesão do praticante através da variabilidade do estímulo. Stogel, Sperlich, 2014. A progressão da carga de treinamento deve seguir princípios de gradualidade e individualização, respeitando a capacidade de adaptação do organismo. Recomendações gerais sugerem aumentos não superiores a 10% por semana no volume ou na intensidade do treinamento, embora indivíduos mais aptos ou com experiência prévia possam tolerar progressões mais rápidas. ACSM, 2022. A inclusão de semanas de recuperação, com redução proposital da carga total a cada 4 a 6 semanas, permite a supercompensação fisiológica e reduz o risco de overtraining ou lesões de sobrecarga. Kreyer, Schwartz, 2012. Para indivíduos com fatores de risco cardiovascular estabelecidos ou com diagnóstico de doença cardíaca, a prescrição deve ser precedida de avaliação médica, incluindo teste de esforço cardiopulmonar, e a progressão deve ser mais conservadora, com monitoramento frequente dos sinais e sintomas cardiovasculares. Fletcher et al., 2013. A caminhada, como modalidade de exercício aeróbio de baixo impacto, apresenta características particulares que a tornam especialmente adequada para populações de maior risco cardiovascular ou com limitações musculoesqueléticas.
A intensidade da caminhada pode ser facilmente ajustada através da velocidade da marcha, da inclinação do terreno e do uso de bastões ou pesos, permitindo progressão gradual desde níveis muito baixos até intensidades moderadas a vigorosas. Murphy et al., 2007. Estudos demonstram que programas de caminhada rápida, realizados de forma regular, produzem adaptações cardiovasculares comparáveis à corrida quando comparados volume por volume, embora a eficiência energética da caminhada seja inferior, demandando maiores durações de sessão para atingir volumes equivalentes. Williams, Thompson, 2013. A caminhada apresenta menor risco de lesões de impacto quando comparada à corrida, particularmente relevante para indivíduos obesos, idosos ou com osteoartrite, e maior sustentabilidade de longo prazo devido ao menor desconforto percebido. Lee, Buckner, 2008. A corrida, por sua vez, oferece eficiência temporal superior na geração de adaptações cardiovasculares, permitindo atingir volumes de treinamento significativos em menores durações de sessão. A corrida gera impacto mecânico maior sobre as estruturas osteoarticulares, o que, embora possa aumentar o risco de lesões agudas ou de sobrecarga em indivíduos não adaptados, também promove adaptações ósseas favoráveis quando adequadamente progressiva. Van Gent et al., 2007. Meta-análises recentes demonstram que a corrida recreativa, mesmo em volumes modestos de 1 a 2 vezes por semana, associa-se à redução significativa da mortalidade cardiovascular e global quando comparada à inatividade, com curva de dose-resposta em forma de U invertido, onde volumes muito elevados de corrida de alta intensidade podem não conferir benefícios adicionais e potencialmente associar-se a riscos aumentados em subpopulações específicas. SCHNOHR et al., 2015. A escolha entre caminhada e corrida, ou a combinação de ambas em um mesmo programa, deve considerar as características individuais do praticante, seus objetivos, histórico de lesões e preferências pessoais, fatores estes críticos para a adesão de longo prazo. A eficácia dos programas semanais de caminhada e corrida na prevenção de cardiopatias tem sido demonstrada em diversos estudos epidemiológicos de coorte e ensaios clínicos randomizados. O estudo Narcis Health Study, acompanhando mais de 72 mil mulheres por 8 anos, demonstrou que a caminhada regular, mesmo em volumes inferiores às recomendações vigentes, associava-se à redução significativa do risco de eventos coronarianos, com redução de risco de 30% a 40% para mulheres que caminhavam mais de 3 horas por semana comparadas às sedentárias. Manson et al., 1999. O National Walkers Health Study, coorte de mais de 33 mil corredores e 15 mil caminhantes, evidenciou que ambas as modalidades produziam reduções similares do risco de hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia quando ajustadas pelo gasto energético semanal, sugerindo que o volume de atividade é mais determinante que a intensidade para estes desfechos de saúde. Williams, Thompson, 2013. Ensaios clínicos randomizados fornecem evidências de maior rigor metodológico sobre os efeitos causais do treinamento aeróbio. O estudo DRU, Dose Response to Exercise in Postmenopausal Women, randomizou 464 mulheres pós-menopausa sedentárias para 4 grupos: controle, exercício de baixa carga, 4 kcal, KILOGRAMPRWEK, carga moderada, 8 kcal, KILOGRAMPRWEK, e alta carga, 12 kcal, KILOGRAMPRWEK, durante 6 meses. Chart et al., 2007. Os resultados demonstraram melhora dose dependente da aptidão cardiorrespiratória e do perfil lipídico, com o grupo de alta carga apresentando reduções significativas do LDL colesterol e aumento do HDL colesterol comparado ao controle. Importante, mesmo o grupo de baixa carga, equivalente a aproximadamente 72 minutos semanais de caminhada leve, apresentou melhora significativa da aptidão cardiorrespiratória comparado ao sedentarismo, suportando a mensagem de que qualquer aumento na atividade física gera benefícios quando comparado à inatividade.
No contexto da prevenção secundária, programas de exercício cardíaco supervisionado demonstram redução significativa da mortalidade em pacientes com doença coronariana estabelecida. Meta-análises de ensaios clínicos indicam que a reabilitação cardíaca baseada em exercício reduz a mortalidade cardiovascular em aproximadamente 26% e a mortalidade global em 20%, com efeitos independentes de outras intervenções farmacológicas ou revascularização. Taylor et al., 2004. Estes programas, tipicamente estruturados em 3 sessões semanais de 30 a 60 minutos de exercício aeróbio de intensidade moderada, complementadas por treinamento de força e educação para modificação de fatores de risco, representam o padrão ouro de cuidado para pacientes pós-evento cardiovascular. Piepoli et al., 2010. A extrapolação destes princípios para programas comunitários de caminhada e corrida, embora com menor supervisão médica direta, mantém potencial significativo de impacto populacional quando considerada a escalabilidade e o custo-efetividade destas intervenções. A implementação de programas semanais de caminhada e corrida em contextos ocupacionais representa estratégia promissora de promoção da saúde cardiovascular, considerando que o ambiente de trabalho oferece oportunidades estruturais para engajamento de populações adultas que poderiam não aderir a programas em outros contextos. Revisões sistemáticas de intervenções de atividade física no local de trabalho demonstram eficácia na redução de fatores de risco cardiovascular, melhora da aptidão cardiorrespiratória e redução de custos relacionados à saúde, embora a magnitude dos efeitos varie consideravelmente entre estudos dependendo da intensidade e da duração da intervenção. Com et al., 2009. Programas bem-sucedidos tipicamente combinam oportunidades estruturais para a prática de exercício, como academias no local de trabalho ou grupos de caminhada, corrida organizados, com estratégias comportamentais de mudança, incluindo estabelecimento de metas, monitoramento do progresso e incentivos sociais ou econômicos. Graham Howe, 2009. A adesão de longo prazo constitui desafio central na efetividade dos programas de exercício para prevenção cardiovascular. Taxas de desistência em programas de exercício estruturados variam de 30% a 50% nos primeiros 6 meses, com maior adesão observada em programas que oferecem supervisão profissional, suporte social, variedade de atividades e flexibilidade de horários. Buckworth et al., 2007. A teoria do comportamento planejado e o modelo transteórico de mudança de comportamento fornecem frameworks teóricos para a compreensão e promoção da adesão, enfatizando a importância das atitudes em relação ao exercício, das normas sociais percebidas, da autoeficácia e do estágio de prontidão para a mudança do indivíduo. Rhodes, Plotnikov, 2006. Estratégias de intervenção baseadas nestas teorias, incluindo o uso de tecnologias móveis para monitoramento e feedback, programas de mentoria entre pares e gamificação da prática de exercício, mostram-se promissoras para a manutenção do engajamento semanal de longo prazo. Direito et al., 2014. A segurança da prescrição de caminhada e corrida para indivíduos com fatores de risco cardiovascular ou doença cardíaca estabelecida requer considerações específicas. O risco de eventos cardiovasculares agudos durante o exercício, incluindo morte súbita cardíaca e infarto agudo do miocárdio, aumenta transitoriamente durante e imediatamente após a atividade física vigorosa, embora o risco absoluto permaneça baixo em indivíduos aparentemente saudados. Thompson et al., 2007. Indivíduos com doença coronariana conhecida apresentam risco maior durante o exercício, justificando a necessidade de avaliação médica prévia, prescrição individualizada e, idealmente, supervisão durante as sessões de treinamento, particularmente nas fases iniciais do programa. Fletcher et al., 2013. A estratificação do risco cardiovascular prévio ao início do programa, utilizando ferramentas como o Score de Risco de Framingham ou o Score Europeu Score, Systematic Coronary Risk Evaluation, permite identificar indivíduos que se beneficiarão de avaliação médica mais detalhada e de programas de exercício supervisionados. Conroy et al., 2003. As considerações ambientais e contextuais influenciam significativamente a viabilidade e a eficácia dos programas semanais de caminhada e corrida.
A disponibilidade de espaços seguros e acessíveis para a prática de exercício ao ar livre, a qualidade do ar, as condições climáticas e a violência urbana são determinantes ambientais que afetam a prática regular de atividade física em diferentes regiões geográficas e socioeconômicas. Giles Corte et al., 2005. Em contextos onde a prática ao ar livre é limitada por questões de segurança ou infraestrutura, programas em ambientes fechados, como academias, centros comerciais ou mesmo corredores de prédios públicos, oferecem alternativas viáveis que mantêm os benefícios cardiovasculares do exercício aeróbio regular. Dunton et al., 2009. A consideração destes determinantes contextuais é essencial no planejamento de programas de saúde pública baseados em caminhada e corrida, garantindo equidade de acesso e sustentabilidade das intervenções. A integração de tecnologias digitais de monitoramento e feedback representa tendência crescente na prescrição e no acompanhamento de programas de exercício. Dispositivos vestíveis, aplicativos de smartphone e plataformas online permitem o registro objetivo da frequência, duração e intensidade das sessões de caminhada e corrida, fornecendo feedback imediato ao praticante e dados agregados para avaliação de programas. Lyon et al., 2017. Estudos demonstram que o uso de pedômetros ou acelerômetros, combinado com metas de passos diários ou semanais, aumenta a atividade física em aproximadamente 2.000 passos por dia comparado a intervenções sem monitoramento. Bravata et al., 2007. A gamificação, através de desafios, recompensas virtuais e competições sociais, mostra-se eficaz em aumentar o engajamento de curto prazo, embora a sustentabilidade destes efeitos em longo prazo requeria estratégias adicionais de manutenção comportamental. Amari et al., 2014. A análise econômica das intervenções baseadas em caminhada e corrida para prevenção cardiovascular demonstra custo-efetividade favorável quando comparada a outras estratégias de saúde pública. Estudos de modelagem econômica indicam que programas populacionais de promoção da caminhada, mesmo com adesão modesta, geram ganhos de anos de vida ajustados por qualidade, CALIS, do inglês Quality Adjusted Life Years, a custos abaixo dos limiares considerados custo-efetivos pelos sistemas de saúde. Coban et al., 2012. No contexto ocupacional, o retorno sobre o investimento em programas de atividade física inclui redução do absenteísmo, diminuição dos prêmios de seguro-saúde, aumento da produtividade e melhora do clima organizacional, com relação custo-benefício favorável quando programas são bem implementados e mantidos no médio a longo prazo. Biker et al., 2010. Estas análises econômicas reforçam a importância de políticas públicas e privadas que investam em infraestrutura e programas de promoção da caminhada e corrida como estratégia de prevenção cardiovascular populacional. A síntese das evidências científicas apresentadas permite identificar princípios fundamentais para a prescrição efetiva de programas semanais de caminhada e corrida na prevenção de cardiopatias. Primeiramente, a consistência da prática semanal supera a busca por intensidades ou volumes ideais, sendo preferível um programa moderado sustentado a um programa ideal abandonado precocemente. A individualização da prescrição considerando a idade, a aptidão basal, a presença de comorbidades e as preferências do praticante maximiza a adesão e a segurança. A progressão gradual da carga, respeitando os princípios de adaptação biológica, minimiza riscos de lesões e eventos cardiovasculares agudos. A integração de diferentes intensidades e modalidades dentro da semana promove adaptações fisiológicas abrangentes e mantém o interesse do praticante. Finalmente, o suporte social e profissional, seja através de grupos de exercício, supervisão de profissionais de educação física ou tecnologias de monitoramento, aumenta a probabilidade de manutenção do comportamento de longo prazo. Conclusão: a presente revisão teórica demonstrou que programas semanais estruturados de caminhada e corrida constituem intervenção de alta eficácia na prevenção primária e secundária de cardiopatias, com robustez evidencial fundamentada em mecanismos fisiopatológicos bem caracterizados e em estudos epidemiológicos e experimentais de qualidade metodológica.
Os principais achados indicam que volumes mínimos de 150 minutos semanais de atividade aeróbia de intensidade moderada, ou equivalentes em intensidade vigorosa, distribuídos em múltiplas sessões, conferem proteção cardiovascular mensurável através de múltiplos mecanismos, incluindo melhora da função endotelial, modulação favorável do perfil lipídico, redução da inflamação sistêmica de baixo grau, adaptações cardíacas estruturais e funcionais, e aumento da aptidão cardiorrespiratória. A magnitude dos benefícios apresenta relação dose-resposta com o volume semanal de exercício, embora ganhos significativos sejam observados mesmo com volumes inferiores às recomendações vigentes quando comparados à inatividade completa. A interpretação crítica destes resultados sugere que a efetividade dos programas de caminhada e corrida na prevenção cardiovascular depende tanto da adequação científica da prescrição quanto da sustentabilidade da adesão do praticante. A rigidez em perseguir volumes ou intensidades ideais pode comprometer a manutenção do comportamento, sendo a flexibilidade e a individualização elementos centrais de programas bem-sucedidos. A segurança da prescrição, particularmente em indivíduos com fatores de risco cardiovascular estabelecidos, demanda avaliação prévia, progressão gradual e, quando indicado, supervisão profissional. As aplicações práticas deste conhecimento são imediatas para profissionais de saúde, educadores físicos e gestores de políticas públicas, oferecendo base científica para desenvolvimento de intervenções escaláveis e custo-efetivas. As implicações teóricas deste trabalho apontam para a necessidade de pesquisas futuras que investiguem a otimização de estratégias de adesão de longo prazo, os efeitos de diferentes modelos de periodização semanal em populações específicas e o impacto de tecnologias digitais na efetividade e sustentabilidade dos programas. Recomenda-se o desenvolvimento de estudos longitudinais que avaliem desfechos cardiovasculares duros em cortes de praticantes de programas comunitários de caminhada e corrida, bem como ensaios clínicos que comparem diferentes estratégias de prescrição semanal quanto à eficácia na redução de eventos cardiovasculares. A investigação dos determinantes sociais e ambientais da adesão em diferentes contextos geográficos e culturais também se configura como prioridade de pesquisa, visando a equidade de acesso aos benefícios da atividade física aeróbia regular. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. American College of Sports Medicine, ACSM. ACSMS Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 11 TH ed. Filadélfia, Wolters Kluwer, 2022. 2. Abraham, C. Graham Howe, E. Are Worksite Interventions Effective in Increasing Physical Activity? A Systematic Qualitative Review, Health Education Research, v. 24, número 6, p. 952 a 962, 2009. 3. Ascoff, J. K. et al. Effects of Sterols and Stanols on Lipid Metabolism, Present and Future. Current Opinion in Lipidology, v. 29, número 6, p. 489 a 496, 2018. 4. Biker, K. Clatter, D. Song, Z. Workplace Wellness Programs Can Generate Savings. Health Affairs, v. 29, número 2, p. 304 a 311, 2010. 5. Blair, S. N. et al. Influences of Cardiorespiratory Fitness and Other Precursors on Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in Men and Women. JAMA, v. 276, número 3, p. 205 a 210, 1996. 6. Bravata, D. M. et al. Using Pedometers to Increase Physical Activity and Improve Health, a Systematic Review. JAMA, v. 298, número 19, p. 2296-2304, 2007. 7. Bookworth, J. et al. Physical Activity Adherence in African American Women, The Role of Self-Efficacy and Outcome Expectation. Journal of Health Psychology, v.
12, número 4, p. 647 a 657, 2007. 8. Carter, J. B. Bannister, E. W. Blaber, A. P. Effect of Endurance Exercise on Autonomic Control of Heart Rate. Sports Medicine, V. 33, número 1, p. 33 a 46, 2003. 9. Chart, T. S. et al. Effects of Aerobic and Resistance Training on Hemoglobin A1C Levels in Patients with Type 2 Diabetes, a Randomized Controlled Trial. JAMA, V. 304, número 20, p. 2253-2262, 2010. 10. Chart, T. S. et al. Exercise Capacity and Body Composition as Predictors of Mortality Among Men with Diabetes. Diabetes Care, V. 27, número 1, p. 83 a 88, 2004. 11. Chart, T. S. et al. Effects of Different Doses of Physical Activity on Cardiorespiratory Fitness Among Sedentary, Overweight or Obese Postmenopausal Women with Elevated Blood Pressure, a Randomized Controlled Trial. JAMA, V. 297, número 19, p. 2081 a 2091, 2007. 12. Coban, K. L. et al. The Cost Effectiveness of a Physical Activity Intervention for Older Adults. Journal of Physical Activity and Health, V. 9, número 5, p. 693 a 702, 2012. 13. Com, V. S. et al. Meta-Analysis of Workplace Physical Activity Interventions. American Journal of Preventive Medicine, V. 37, número 4, p. 330 a 339, 2009. 14. Conroy, R. M. et al. Estimation of Tenant Year Risk of Fatal Cardiovascular Disease in Europe, The SCORE Project. European Heart Journal, V. 24, número 11, p. 987-1003, 2003. 15. Direito, A. et al. Exploring the Relationship Between Physical Activity Apps and Health Behavior Change, a Mixed Methods Study. Journal of Medical Internet Research, V. 16, número 8, p. E 184, 2014. 16. Dunton, G. F. et al. Using Ecological Momentary Assessment to Examine Antecedents and Correlates of Physical Activity Both in Adults Age 50 mais Years, a Pilot Study. Annals of Behavioral Medicine, V. 38, número 3, p. 249 a 255, 2009. 17. Durstine, J. L. et al. Blood Lipid and Lipoprotein Adaptations to Exercise, a Quantitative Analysis. Sports Medicine, V. 31, número 15, p. 1033 a 1062, 2002. 18. Febbraio, M. A. Pedersen, B. K. Muscle Derived Interleukin 6, Mechane SMS for Activation and Possible Biological Roles. FASEB Journal, V. 16, número 11, p. 1335 a 1347, 2002. 19. Fletcher, G. F. et al. Exercise Standards for Testing and Training, a Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, V. 128, número 8, p. 873 a 934, 2013. 20. Forsterman, U. Munzel, T. Endothelial Nitric Oxide Synthase in Vascular Disease, From Marvel to Menes. Circulation, V. 113, número 13, p. 1708 a 1714, 2006. 21. Garber, C. E. et al. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults, Guidance for Prescribing Exercise.
Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 43, número 7, p. 1334 a 1359, 2011. 22. Giles Court, B. et al. Increasing Walking, How Important is Distance to Attractiveness and Size of Public Open Space. American Journal of Preventive Medicine, v. 28, número 2, p. 169 a 176, 2005. 23. Green, D. J. et al. Exercise Training as Vascular Medicine, Direct Impacts on the Vasculature in Humans. Exercise and Sport Sciences Reviews, v. 32, número 4, p. 165 a 170, 2004. 24. Halal, p. C. et al. Global Physical Activity Levels, Surveillance Progress, Pitfalls, and Prospects. The Lancet, v. 380, número 9838, p. 247 a 257, 2012. 25. Amari, J. Koivisto, J. Sarsa, H. Das Gamification Work, a Literature Review of Empirical Studies on Gamification. Em 47 TH Hawaii International Conference on System Sciences. Waikoloa, IEEE, 2014. p. 3025-3034. 26. Hamilton, M. T. et al. Role of Low Energy Expenditure and Sitting in Obesity, Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes, and Cardiovascular Disease. Diabetes, v. 56, número 11, p. 2655-2667, 2007. 27. Otamisligio, G. S. Inflammation and Metabolic Disorders. Nature, v. 444, número 7121, p. 860 a 867, 2006. 28. Kelly, G. A. Kelly, K. S. Effects of Aerobic Exercise on Lipids and Lipoproteins in Adults with Type 2 Diabetes, a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Public Health, v. 121, número 9, p. 643 a 655, 2007. 29. Kreyer, J. B. Schwartz, J. B. Overtraining Syndrome, a Practical Guide. Sports Health, v. 4, número 2, p. 128 a 138, 2012. 30. La Rovere, M. T. et al. Baroreflex Sensitivity and Heart Rate Variability in Prediction of Total Cardiac Mortality After Myocardial Infarction. The Lancet, v. 351, número 9101, p. 478 a 484, 1998. 31. Lee, I. M. Buchner, D. M. The Importance of Walking to Public Health. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 40, número 7, p. S512-S518, 2008. 32. Lee, D. C. et al. Running and All-Cause Mortality Risk, is More Better. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 44, número 5, p. 991, 2012. 33. Lyon, A. R. et al. Current State of Translational Research, a Systematic Review and Meta-Analysis. Science Translational Medicine, v. 9, número 381, p. EAF 3974, 2017. 34. Malta, D. C. et al. Carga de doenças atribuível a fatores de risco cardiovascular no Brasil, 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 25, p. E220012, 2022. 35. Manson, J. E. et al.
A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary heart disease in women. New England Journal of Medicine, v. 341, número 9, p. 650 a 658, 1999. 36. Murphy, M. H. et al. Accumulated brisk walking reduces indices of cardiovascular disease risk. Preventive Medicine, v. 44, número 3, p. 217 a 220, 2007. 37. Myers, J. Exercise and Cardiovascular Health, Circulation, v. 107, número 1, p. E2E5, 2003. 38. Myers, J. et al. Exercise Capacity and Mortality Among Men Referred for Exercise Testing. New England Journal of Medicine, v. 346, número 11, p. 793 a 801, 2002. 39. O'Donovan, G. et al. Changes in Cardiorespiratory Fitness and Coronary Heart Disease Risk Factors Following 24 WK of Moderate or High Intensity Exercise of Equal Energy Cost. Journal of Applied Physiology, v. 98, número 5, p. 1619 a 1625, 2005. 40. Pedersen, B. K. Saltin, B. Exercise as Medicine, Evidence for Prescribing Exercise as Therapy in 26 Different Chronic Diseases. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, v. 25, p. 1 a 72, 2015. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.